Colocar Start e pode voltar para a tela, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpa pelos minutinhos de atraso. Estávamos organizando aqui a tela do Zoom, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. E como a gente já teve esses minutinhos de atraso, pessoal, já vou convidar aí o Soban para iniciar o nosso webinar, tá? Mas antes disso, queria só aproveitar para lembrar vocês, a gente tem aqui o chat e a gente tem o botão de Q&A. Então, se vocês tiverem dúvidas ali ao decorrer da apresentação do Soban, por favor, podem mandar aí no botão de Q&A ou até mesmo no chat que eu vou conseguir controlar aqui e responder vocês também, tá? Ou então a gente deixa para o final do webinar também, beleza? Todo mundo vai receber a gravação depois por e-mail, tá? Com um conteúdo extra ali do que foi apresentado. Tá joia? E quem ainda tiver algum colega de empresa, colega aí de departamento que ainda não convidou para esse webinar, é só mandar o link que vocês receberam ali para fazer a inscrição. É muito importante mandar, porque mesmo se eles não conseguirem participar aqui ao vivo, eles vão receber a gravação assim como vocês. Tá joia? Vou deixar para o Soban sumir. Soban, só uma coisinha, não estamos mais vendo sua tela. Ok, me ouvem bem, né? Sim, te escutamos bem. Ah, gente, desculpa pelo atraso. A culpa foi toda minha. Me enrolei. Tá, boa tarde, está mudo? Ué, tem alguém dizendo que tá mudo. Pessoal, vocês estão escutando bem o Soban? Daqui do meu lado tá tudo certo. No meu lado também não tem eco. Qualquer coisa, pessoal, tentem atualizar aí. Acho que tá tudo certo para os outros, Soban. Vamos seguir. Então vamos lá. Bom, sou o Sopan, eu sou CPO da Pipefy, sou responsável pela estratégia da plataforma, a plataforma completa do Pipefy e toda a estratégia de IA. E o que eu queria falar um pouco hoje aqui para todo mundo que está aqui é como a gente tem entendido onde está o grande desafio de adoção de agentes e como que eles, na prática, têm quebrado, onde eles têm funcionado e algumas boas práticas que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos implementando agentes. Acho que, primeiro, da onde a gente pode falar isso, fomos os primeiros a implementar agentes em produção. A gente está desde 2023, agentes em produção, trabalhando em back-offices e operações. Ou seja, temos agentes tão velhos quanto 3 anos de idade, o que para um agente é muita coisa. E esse processo é algo que nos ensinou muitas coisas, né? A gente teve muito cliente bravo e muito cliente satisfeito. E acho que a gente vai trazer muita coisa aqui valiosa para vocês. 2023 também é marcado pelo primeiro ano que existe um descolamento e a relação que sempre foi proporcional entre número de vagas abertas e o valor das empresas mais valiosas dos Estados Unidos sempre andaram juntos. E pela primeira vez abriu-se menos vagas desde o início do acompanhamento dessa trend, e a gente viu um descolamento entre o valor dessas empresas e o número de vagas para suportar esse valor. Isso aqui, obviamente, não é uma profecia de perda de empregos. Aqui a gente está falando de número de vagas, novas vagas abertas, e a eficiência das empresas. Onde que a gente aprendeu muito, né? Esses principais lugares, compras, atendimento, departamento financeiro, agenda do CFO como um todo, recursos humanos, seguros. E aqui um pouco dos lugares onde a gente viu muita transformação agêntica acontecendo dentro da stack de enterprise. A gente olha para os nossos cases, algumas coisas que valem a pena ser mencionadas. Então, Pipefy hoje escala a orquestração de agentes em centros de serviços compartilhados para uma das maiores empresas de shared services do mundo, Accenture, que tem mais de 450 agentes construídos dentro da nossa plataforma e orquestrados dentro da estrutura de centro de serviço compartilhado ali, principalmente em compras, departamentos pessoais e ali order to cash. A gente se orgulha de ser uma ferramenta que é capaz de entregar um resultado num tempo consideravelmente abaixo do que boa parte das ferramentas entrega, muito pela simplicidade da ferramenta e pela ferramenta flexibilidade, ainda assim com bastante governança.
Aqui um case legal também de recuperação de desastre, né, de Brumadinho, onde toda a estrutura de assistência financeira foi administrada pelo Pipefy, mais de 200 milhões de reembolsos e assistência financeira, e processo crítico implementado em 14 dias. Aqui em agronegócio, eficiência também, 94% de redução em lead time, usando agentes autônomos para crédito para o agronegócio, e aqui um de contas a pagar para uma das maiores redes de educação do Brasil. Então, aqui um ganho considerável somente numa agenda de redução de custo operacional. E o que a gente aprendeu ao longo, acho que, dos últimos anos? A gente viu que a gente começou a entregar, como mercado, não o Pipefy, mas como o mercado como um todo começou a entregar AI muito mais rápido do que a gente ganhou maturidade de operá-la. Então, muitos vendors trouxeram soluções agênticas. Então, qualquer sistema que você estivesse usando ao longo do ano passado já tinha alguma possibilidade de implementação agêntica, né, dentro do seu CRM, do seu RP. Você está usando Microsoft, você está usando ServiceNow, Pega, Appian, Salesforce, tudo te possibilitou criar agentes. E os agentes cada vez mais fáceis de construir. Você olha para o mercado, fora do seu tech stack, também diversas empresas com agenda específica de te permitir criar mais agendas, criar mais agentes dentro da sua estrutura. Cada vez mais fáceis, cada vez mais fácil, cada vez menos cliques. Então, criar agentes se tornou uma disciplina operacional não escalável. Era baseado em demos impressionantes, mas quando ia para a produção, a confiança na operação do agente não era tão clara, e a gente viu que a confiança degradava quando a escala subia. E aí a gente viu que, de um lado, existia uma expectativa muito grande que todo tipo de decisão poderia ser automatizada, escalada, assim como a gente conseguiu, ao longo dos últimos 10 anos, escalar a automação, né, fazer uma automação escalável, e, de fato, muita automação foi escalada. E, na realidade, agentes ajudaram em muitos lugares a escalar a ambiguidade, escalar a exceção e, principalmente, escalar risco operacional. E quando a gente vê onde que estava o gargalo desse risco, desse problema, a gente olhava para dentro de casa e dentro da casa dos nossos clientes, a gente viu que os principais falhas não aconteciam por causa de alucinação, não aconteciam por causa de latência ou de qualidade de modelo, que, como todo mundo sabe, está acompanhando na mídia, são os principais lugares de investimento, certo? Então, a gente está falando de as big techs investindo centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA nos próximos 4, 5, 6 anos. Essa tecnologia ela está indo principalmente para melhorar modelo, latência, alucinação. E esses não foram os grandes gargalos de escalar em produção agentes. Eles eram gargalos de gaps de ownership, decisão invisível e exceções não reguladas, não containerizadas dentro do processo. Então, basicamente, a gente viu que o mindset que a gente adotou para escalar tasks, automação de tasks que são determinísticas, que são reversíveis, que você fazendo retrial é barato, quando a gente ia escalar tomada de decisão, a coisa não funcionava dessa mesma forma, porque a tomada de decisão ela é contextual, ela muitas vezes é irreversível, e você errar em muita tomada de decisão pode custar muito caro. E os agentes, eles são tomada de decisão, eles não são simples tarefas. E a gente entendeu que qualquer decisão delegável não torna ela possível. E não é porque um agente pode decidir que a organização está pronta para ser responsável por essa decisão. Esse é um ponto super importante, ele é um ponto que parece simples e que nada tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver com maturidade organizacional, e é um pouco disso que a gente vai trazer hoje, mostrando para vocês onde e como entender o nível de maturidade para implementar o quê. Por que as coisas quebram quando você escala? Então,
A POC é brilhante, é muito bonita, é impressionante. Você consegue levar ele para produção também com algum nível de fricção. O problema é quando você escala em produção. E por que que o problema quebra? Por que que ele quebra em produção? Primeiro, porque o erro ele é composto. Então, você tem uma esteira, você tem uma estrutura de um processo com 5 agentes, com 85% de eficiência, de acurácia, você está falando de um erro estrutural de mais de 50%. As exceções para agentes, eles não crescem linearmente. Todo tipo de exceção agêntica, ela cresce não linearmente. Rollback é um problema político, né? Porque convencer a organização de adotar agente em alguma estrutura é um desafio político. Toda vez que isso dá erro e você precisa voltar atrás, você criou um problema político. E o que eu mais tenho visto, conversando com muito CIO, com muito líder de empresa, líder técnico de empresa, é que não existe um dono claro do outcome, da saída, do resultado desse agente. Existe o cara que implementou, tem o cara que melhorou, tem o cara que acompanha, mas quem que é o dono desse negócio? E isso é onde os pilotos geralmente morrem, né? Os pilotos são brilhantes, mas não vão para frente. E a gente percebeu que faltava de uma espinha dorsal operacional. Não faltava mais modelos, mais prompts. A gente precisava de uma estrutura que conseguisse containerizar a decisão, que conseguisse definir donos claros, que conseguisse expor as falhas do agente e conseguisse suportar correções e rollbacks. Esse modelo de governança, ele não é um teatro de governança, né? Ele, muito mais do que isso na prática, é workflows como base, processos como base e como container de decisão. Transição explícita de estados, assim, você ter muita clareza do que acontece quando, por quê e depois de quê. E dentro desses estados, dessas fases de execução, a gente entender que tipo de operador vai trabalhar lá, se é um humano, se é um agente, se é uma automação determinística. Toda exceção e caminho de exceção, ela não é um colateral do processo, ela é endereçada dentro dessa governança, dessa espinha dorsal, como first class, e um audit trail determinístico, que dá segurança, a gente tem chamado de foundation of trust, porque em nada que você não tem confiança, você vai investir mais tempo, mais dinheiro ou mais tecnologia. Então, a gente entende que trazer uma camada de auditabilidade que te permita garantir a qualquer momento, de forma determinística, identificar o que aconteceu, por quê, te dá essa tranquilidade. O Pipefy vem construindo boa parte disso que eu acabei de falar ao longo dos últimos 11 anos, porque a gente começou com uma plataforma de orquestração. Essa plataforma de orquestração, ela tem em essência todos esses itens que eu acabei de citar. Primeiro que nós decidimos, há 11 anos atrás, criar uma plataforma de estruturar processos que se tornou, naquela época, o fim, era a finalidade, era o nosso propósito, porque a gente queria estruturar processos estruturados na organização, e ao longo dos últimos anos ele se tornou um meio. Por que um meio? Porque a gente decidiu manter o processo, essa máquina de estado, essa estrutura, ainda que flexível e fácil de ser manuseada, a gente decidiu manter ela como fundação, como alicerce para tudo que veio depois. Então, as automações, as integrações, os dados, os agentes, os humanos, todos eles existem em cima de um processo pré-definido. Nada pode ser criado sem que um processo orquestre e ordene que esse agente vai rodar agora olhando para esse dado e a hora que o resultado, o output desse agente vai para esse outro lugar, etc. Esse simples fato da gente obrigar os nossos clientes a ancorarem toda e qualquer tipo de automação, determinística, probabilística, agêntica ou não, ancorar num estado traz uma segurança que o mercado não tem encontrado hoje em muita aplicação agêntica
e que tem sido o grande gargalo de escala. Então, basicamente, autonomia sem uma torre de comando, ela vai quebrar, né? Os autopilotos existem porque existe um copiloto. E aí a gente resolveu vir com uma pergunta. Ele falou: se isso é verdade, eu preciso entender que tipo de decisão ela está pronta para ser delegável a um agente de IA sem aumentar o risco operacional da companhia. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui que está trabalhando numa agenda de IA ou que está empurrando uma agenda de IA jamais vai aceitar ganhar eficiência usando agentes de IA a um custo de risco corporativo, certo? Isso não está na mesa para ser transacionado, né? A gente está buscando eficiência sem aumento de risco corporativo. Então a gente entendeu que essa era a pergunta mais importante. Ela não era a pergunta do modelo, não era a pergunta da tecnologia, não era a pergunta da alucinação, não era a pergunta nem do custo do token. Era uma pergunta muito mais simples. Quais as decisões prontas para serem delegadas sem aumentar o risco? E isso aqui virou um framework para a gente. E a gente criou um framework em cima disso. Tem um cara bem legal, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Samuel Hayakawa, que ele escreveu esse livro, Language in Thought and Action, na década de 40, e ele era um semântico, um filósofo estudioso, que ele queria entender por que pessoas muito inteligentes concordam nas palavras, mas falham na ação. Na ação, eles são muito diferentes. Para responder perguntas como por que um debate político não vai a lugar nenhum, por que as estratégias das empresas, as empresas fazem uma estratégia num kickoff anual, tudo parece lindo, mas quando vai para execução falha. Então, várias dessas perguntas. E aí, basicamente, ele chegou à conclusão, não recomendo a leitura do livro, um livro difícil, mas eu recomendo estudarem um pouco sobre esse cara. Mas ele diz que a maioria dos conflitos humanos, eles não vêm de um desacordo, de um desalinhamento real. Eles basicamente vêm porque as pessoas estão conversando e operando em diferentes níveis de abstração sem perceber. E ele cria um framework aqui chamado de escada da abstração, onde ele diz que em cima a gente tem o nível máximo de abstração, onde ficam as ideias, os conceitos, e embaixo a gente tem o concreto, né? O observável, pessoas, ações, etc. Um exemplo simples é, no nível máximo de abstração, a gente tem a justiça, e a gente vai descendo, aí tem um sistema legal justo, você desce mais, é o direito da defesa através de processos, você desce um pouco mais, é uma corte ouvindo um juiz e seus advogados, você desce no nível máximo de concreto, você tem uma audiência às 2 da tarde na sala tal com a juíza Maria para o caso específico. Na parte de cima da escada existe alinhamento e inspiração, na parte de baixo execução e accountability. E a gente voltou e olhou que a IA, como qualquer tecnologia, vive entre essa escada. A gente tem em cima, no nível máximo de abstração, agentes de IA, decisões autônomas, workflows inteligentes, que é inspirador, é ambíguo e não operável. Então a gente viu muito cliente que tinha uma agenda com a liderança falando, cara, a gente precisa automatizar isso, a gente precisa colocar agentes de IA, a gente precisa tornar nossos workflows mais inteligentes. Isso é operável? Não. Isso consegue sair do outro lado com alguma coisa? Não necessariamente. Isso cria ambiguidade, é inspirador, mas ele não consegue ir para execução. E na base da escada, a gente tem a IA em operação, que é onde o Pipefy trabalha, que é onde o Pipefy tem gastado boa parte do nosso tempo, não só desenvolvendo tecnologia, mas entendendo como é que a gente empurra essa cadeia de decisão lá de cima da abstração máxima para a ponta, para a base da escada, que é as perguntas que de fato resolvem problemas. Qual a decisão que vai ser tomada pelo agente nesse processo de compra de contas a pagar? Onde do workflow o agente vai operar? Essa etapa é uma automação ou é um agente? Quem é o dono do output dessa etapa? Se der errado, se ele falhar, quem que vai ser o dono? Qual que é o raio de impacto se der algum problema? Ele pode quebrar até onde? Isso pode ser auditado
ou reversível? Todas essas perguntas, elas são delegáveis, elas são governáveis, e são essas as perguntas na base da escada que tornam qualquer aplicação segura para ser escalada. E aí a gente tem um modelo, eu tenho usado muito esse modelo mental, posso depois compartilhar com alguns também. Eu estou chamando de Agentic Readiness Model, que é basicamente ele é um modelo mental agnóstico, ele não é preso a nenhum LLM, ele é workflow first. Então, assim, o primeiro, nesse modelo, a gente acessa a estrutura de decisão para depois decidir onde que a gente vai trazer automação e agentização. E ele é decision-centric, ou seja, ele é um modelo focado no entendimento da decisão. A gente olha o processo em que a decisão está inserida e é um modelo de assessment focado na decisão. E ele, basicamente, ele mede o quão pronto aquele processo, ele é focado num processo, né? Ele está pronto com o processo, quão pronto esse processo está para operar IA, não para demo, né? Demo você pode fazer onde você quiser. A gente avalia nesse assessment o processo em 5 estágios. A gente começa de IA experimental, automação assistida, inteligência embedada, operação agêntica e o nível máximo, que é a orquestração de inteligência. E hoje, quando a gente olha para a nossa base de clientes, a maior parte dos processos dos nossos clientes ainda estão vivendo entre o 2 e o 3, entre uma automação assistida e uma inteligência embedada. A gente avalia o processo por 4 níveis, 4 variáveis. A gente dá uma nota de 1 a 5 nessas 4 variáveis, né? Autoridade de decisão, nível de integração do processo, governança e ownership e accountability. E isso dá para a gente de um resultado sobre quão pronto esse processo está para operar com IA e em que nível de operação ele vai estar existindo. Então, se você não tem um workflow e você não tem um dono, você não deveria estar pensando em construir um agente. Porque você basicamente está construindo um brinquedo que vai ser difícil de operar. Quando a gente olha para o nível de autonomia e a gente acredita em autonomia, não me entendam mal, a gente acredita em autonomia, mas a gente acredita em autonomia bounded, né? Uma autonomia limitada. Não existe autonomia ilimitada para nada, né? Dentro de uma organização não existe autonomia ilimitada para nada, né? Nem o CEO da organização tem autonomia ilimitada. E aqui a gente, num gráfico de risco e ambiguidade, a gente entende que existem lugares que a autonomia ela não deveria existir ainda, né? Lugares de alto risco e alta ambiguidade. Lugares de baixo risco e baixa ambiguidade, a autonomia ela já pode existir na sua forma mais avançada possível hoje. E nos lugares de alto risco, alta ambiguidade, que são ali os outros extremos, a gente pode ter automações governadas ou supervisionadas, onde a gente acredita muito que funciona. Um caso aqui de insurance, né, de sinistro para alto, a gente atende bastante indústria de seguros, e a gente viu os primeiros clientes chegarem e entenderem que, cara, aqui a gente tem um volume massivo, alta variabilidade, pressão regulatória, e, pô, errar é caro. Parece um lugar muito bom para IA errar. E aí, as primeiras decisões dos agentes lá no início de 2025 era, cara, vamos colocar um agente de intake, um agente de triagem, agente de fraude, agente de comunicação. Por quê? Porque cada um deles isoladamente, tecnicamente, é impressionante. Quando essa operação funciona encadeada, ela tem um risco operacional grande. E aí, a gente entende ali que, com base naquilo, sugerimos ir por uma abordagem mais ARM, né, de Agentic Readiness Model, e aí a gente conseguiu ajudar o cliente aqui primeiro, aqui a gente começa com o modelo supervisionado. A gente precisa garantir uma espinha de auditável aqui dentro e controlar o ownership fragmentado da operação. Então, primeira etapa, a gente definiu com clareza quais eram os KPIs, os logs que a gente queria ter dessa operação. Na segunda, a gente conseguiu trazer agentes já supervisionados, fazendo todo o roteamento de exceção, para aí, numa terceira etapa, a gente conseguir trazer uma autonomia limitada e observabilidade.
Um exemplo de uma seguradora, eu gosto desse exemplo porque o Japão é um dos países de maior confiança, né? O governo confia muito no povo, o povo confia um no outro, país muito seguro, um país muito. As coisas funcionam muito bem no Japão. E essa IFF Co. É uma empresa de seguro de auto do Japão, e fizeram a tentativa no ano passado de fazer uma automação de todo o processo de sinistro, onde o cliente tirava uma foto, fizeram as POCs, né? E de fato existiam modelos já ano passado onde você conseguia com uma foto já estimar com bastante assertividade qual que era o custo aqui num acidente como esse, não só de funilaria, mas também de mecânica, hidráulica, tudo assim, você conseguia estimar. E aí ele passava para o cliente dizendo, olha, aqui você tem um reembolso para você ir arrumar seu carro de, sei lá, 1.000 ienes. Qual que foi o problema? O problema é que, na prática, isso aqui totalmente automatizado trouxe vários perdas de eficiência e de dinheiro para eles. E eles entenderam que a parte de tirar uma foto e fazer o assessment do quanto isso poderia custar era excelente, mas ele era excelente para ajudar um humano que já tinha toda a camada de burocracia do processo de sinistro pré-preenchida e conseguia ajudar ele a tomar uma decisão mais assertiva. Quando eles introduziram esse processo de automação parcial com agentes, eles ainda assim conseguiram reduzir o tempo por sinistro de 5 horas para menos de 30 minutos, mas eles conseguiram melhorar em 40% o custo que eles estavam tendo da operação totalmente autônoma. A gente teve um processo bem legal com uma das maior empresa de locação de carro no Brasil, maior frota, que eles fazem o seguro, né? Eles têm uma frota de, acho que mais de 100 mil carros, então faz sentido eles serem o próprio seguradora. E eles tinham um problema também, na linha ali do que eu mostrei da IFF Co., onde eles não conseguiam humanamente fazer um bom assessment das fraudes no processo de sinistro. Para vocês terem ideia, a gente está falando aqui de mais de 45 mil aberturas de sinistros por mês, tá, da frota deles. E a gente entrou, fez o assessment com eles, entendeu onde tinha maturidade de tomar decisão, onde não tinha, e a IA ocupou um papel fundamental de classificar o nível de risco. Então, a IA não tomou o processo inteiro. A IA entrou num lugar onde ela tinha bounded autonomy e entendeu que a classificação do risco de fraude seria suficientemente grande para aportar um grande valor na operação sem aumentar o risco operacional. E essa é a beleza da coisa, esse é o segredo do sucesso de quem está escalando. Eles conseguiram mais de 3 milhões de reais de ganho de receita, né? Ou evitar perda de receita, porque eles estavam pagando indevidamente só por uma camada orquestrada de assessment de risco. Aqui estou falando só oversimplificando, é um processo bem robusto, né? Não só por causa da volumetria, mas um processo que está fazendo telemetria de IoT de carro, faz extração de dados de documentos desestruturados como boletim de ocorrência, faz reasoning em cima de contrato de aluguel. Vocês sabem, quando você aluga um carro, você pode decidir se quer ou não qual seguro. Então, é um processo bem robusto, e um processo que, além de ter um nível de acurácia incrível sobre o assessment de risco de fraude, ele é um processo que a gente conseguiu reduzir de 35 para 12 dias, e a gente teve um aumento no NPS dos clientes também. Então, essa torre de controle, ela não é uma funcionalidade, ele é a base fundacional. Ele não é uma automação, não é uma IA. Ele é uma camada de execução onde a gente consegue permitir e controlar decisões, onde os limites são reforçados, são garantidos, onde qualquer tipo de falha é exposto e pode ser contida a tempo de não causar um problema. Pipefy, a gente se orgulha muito
de ter uma plataforma que consegue separar a torre de controle da torre de execução, e a gente faz isso dentro de uma stack completa, onde a gente tem todas as capacidades de construção agênticas em cima de uma estrutura governável. Um exemplo rápido que eu gosto de mostrar é uma estrutura de... A gente tem produtos de gestão de crédito, e oversimplificando como é que no Pipefy você constrói isso, você primeiro define como funciona a sua estrutura de crédito. Aqui é um exemplo simples, tá? Ilustrativo. Então, eu primeiro tenho que definir que eu tenho uma entrada de uma solicitação. Uma solicitação de crédito é criada com esse e esse dado. Depois, eu primeiro vou fazer um background check aqui e validar se esse cara não tem antecedente criminal, se ele não cometeu nenhuma atividade ilícita, etc. Se ele está pronto, se ele pode. Depois eu vou pedir documentos para ele. Aí depois eu faço uma biometria facial, depois eu preciso tomar uma decisão, depois eu preciso fazer um contrato. Isso aqui é a base fundamental do nosso produto, e qualquer outra coisa acontece depois da gente tomar essas decisões. Uma vez que você toma essas decisões de como o processo tem que rodar, você pode integrar ele com um monte de sistemas. Pode integrar ele com um sistema de entrada, todas as solicitações de crédito estão entrando no banco de dados e você quer integrar com o banco de dados. Você pode integrar com sistemas de third party, ali, Serasa, para puxar crédito. Você pode integrar com um outro sistema teu de CRM. Então, toda a integração, ela vem depois do processo construído, e você define onde do processo essa integração vai estar ancorada. Depois, você pode falar, cara, eu entendo que a etapa 2 e a etapa 4, ela pode ser agentizada dentro dessa etapa, e aí eu adiciono meus agentes. Eu falo, esses agentes vão operar dentro dessa autonomia limitada, e se eles explodirem, eles vão quebrar só uma caixinha dessa, eles não quebram a história toda. Depois eu posso decidir onde entra toda a automação determinística, e eu posso dizer onde o humano deve ser acionado e por quê. Toda essa estrutura, ela existe por um motivo que hoje, quando a gente conversa com o mercado, tem se tornado cada vez mais relevante, e o motivo pelo qual a gente tem visto clientes terem sucesso e outros não. Aqui eu vou dar um exemplo rápido de um módulo desse. A gente tem muito workflow, muito processo, a gente que tem operação de documento, né? Que é uma operação que precisa ser escalável, tem que ter um nível de acurácia de extração de dado muito bom, tem que ser eficiente do ponto de vista de custo, né? O OCR é caro, tem que ser auditável ponta a ponta, ele precisa ter uma integração com o humano para você falar, cara, isso é um dado, eu estou extraindo um dado de um DRE, eu preciso ter uma etapa humana, porque se o balanço vier errado, pode afetar grandemente minha tomada de decisão, e precisa acelerar o tempo, o time to decision. E hoje, aqui um exemplo, né? Então, você pega ali um balanço, você precisa extrair os dados desse balanço e preencher, né? Ou uma planilha, ou um sistema, várias outras coisas. E aí, a gente entende que esse processo é um processo que pode ser muito complexo, né? Se a gente estiver falando de só PJ, tem vários tipos de documento, né? O balanço, o DRE, tem contrato social da empresa, tem contratos da junta comercial, tem um monte de coisa. Cada um deles tem um padrão. Tem muita ambiguidade semântica, não é padronizado, o dado não é estruturado, a qualidade do dado às vezes não é muito bom, precisa de reconciliação. O que a gente fez? A gente construiu, usando toda essa tecnologia de orquestração de processos que eu acabei de falar, um sistema, um módulo de parsing OCR, que usa vários modelos, tem várias etapas. Então o documento entra, esse documento passa por um screening de IA para validar que tipo de documento ele é. A gente faz uma primeira extração não inteligente, usando a nossa tecnologia proprietária de IDP, né, Intelligent Document Processing. A gente desenvolveu aqui, Pipefy é uma plataforma de no-low-code, então a gente extrai os dados depois desse screening, usando o Pipefy, o IDP do Pipefy e Llama. Depois a gente faz uma classificação desses dados contra uma máscara pré-definida. Então, se esse aqui é um DRE que foi acessado ali na primeira etapa de screening, XYZ, a gente entende quais são os dados do DRE que precisam ser. Tudo isso é configurável nessa camada de settings. E aí a gente define, eu quero que
uma vez extraído, passe ou não por uma decisão e revisão humana, e uma vez dando erro, eu quero que passe por ajuste humano, ou eu quero que faça um retrial aqui. Todo esse processo, ele é uma máquina de decisão agêntica, humana, integrada com sistemas. E para vocês terem ideia, isso aqui é um módulo de orquestração agêntico conectado num módulo maior. Ele é só essa caixinha azul que faz a validação de documentos. A gente criou outros módulos nesse mesmo workflow maior, que é um módulo de risco e um módulo de crédito. E quando você olha para toda essa estrutura, a gente tem uma estrutura governada, integrada, com vários sistemas LLMs, serviços, dados, com humanos no processo onde é necessário, auditável, controlável e configurável. E como esse é como funciona o módulo de risco, então uma entrada onde você configura todas suas políticas de integração, um lugar onde você define quais integrações você quer fazer para enriquecimento de dados, toda a classificação aqui os agentes trabalham, a criação do reporte e uma parte de decisão humana. Ou uma de análise de crédito também, onde você define boa parte das configurações, você faz cálculos aqui baseado nas suas regras de negócio e depois você passa para revisão manual. E assim como esse, né? Só esse bloco que eu mostrei aqui, 5 workflows integrados que constroem uma máquina de decisão governável, controlável e escalável, Pipefy construiu vários desses, né? Então a gente tem uma biblioteca desses workflows agênticos, dessas máquinas de decisão. A gente vê muita plataforma falando, eu tenho 500 agentes na minha plataforma. A gente não vende agentes, a gente vende as máquinas de decisão prontas, porque já tem o agente onde ele tem que estar, o agente é controlável e auditável, a gente entende onde ele pode quebrar, e quando ele quebrar, um alarme vai disparar. Então, isso aqui, cada caixinha, cada texto desse é uma máquina de decisão autônoma. Então, para finalizar aqui, o que a gente aprendeu colocando milhares de agentes, dezenas de milhares de agentes em produção? A gente viu que a falha operacionalmente muito antes de falhar tecnicamente. A gente viu que a autonomia ela tem que ser conquistada, ela não é uma chave de liga e desliga. Você vai ver a maturidade, tudo que deu certo em produção em escala, ela ganhou autonomia, ela não recebeu uma autonomia, ela conquistou. A exceção, ela é um problema real de escala, ela não é uma simples colateral. Governança é pré-requisito de velocidade e confiança é o maior requisito de escalabilidade. Se a liderança, se o CIO, se os donos desse processo, dessa agenda, não confiarem, vocês vão dar passos de formiga durante muito tempo e vários rollback. À medida que a confiança nasce, você começa a dar saltos. Para você ganhar confiança, você começa devagar. E por fim, a gente acredita num futuro autônomo, mas a gente acha que o futuro não é uma IA autônoma, ela é uma IA responsável. E a gente tem batido muito nessa técnica. A gente quer trabalhar com uma agentização responsável para buscar uma autonomia cada vez maior no futuro. Gente, é isso. Terminei aqui no meu tempo. Obrigado pela oportunidade. Não sei se a gente tem. Me oriente, Fer. Excelente, eu já respondi umas duas perguntas aqui, mas acho que foi ótimo. Pessoal, vocês têm acesso ao meu e-mail, tá? Então, se tiver alguma outra pergunta aí depois que surgir, me avise que eu mando aqui particular para o Soban e eu respondo vocês individualmente, tá joia? E eu deixei o link ali no chat, caso vocês tenham mais interesse em aprender mais sobre a Pipefy, e vai ser direcionado a mim também. Tá joia? Obrigada, pessoal. Teremos um webinar aí no final de fevereiro, tá? Então fiquem ligados aí nas nossas redes, na nossa comunidade, que a gente já vai divulgar. Tá joia? Obrigada, pessoal. Obrigada, Saban. Até Obrigado, mais. gente. Tchau, tchau.